18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Cid Soares, boa noite. Tudo certo? Tudo bem? Tudo certo. Olha, é o seguinte, queria saber de uma coisa de você. Eu tava investigando aqui a minha agenda. Você gosta de chocolate? Foco. É o seguinte, olha só, isso é já uma boa desculpa aí, né, pra saborear um bom chocolate. Eu sou muito fã, aliás, eu sou chocolatra. Você é chocolatra assumido. E esse dia de hoje, pra mim, é muito especial, né? Hoje é o dia que se comemora aí o Dia Mundial do Chocolate. A palavra para alguns significa o alimento dos deuses. Isso porque o sabor é capaz de curar tristezas. Fala isso pra uma mulher, né, quando tá triste. As meninas adoram. Angústias, isso não existe, né, com chocolate na mão. E claro, né, trazer a sensação aí de bem-estar. Cid Soares, e tem explicação pra isso tudo, tá? Pra todos esses benefícios, essa sensação maravilhosa, tá? É que o doce feito do cacau libera duas substâncias, a serotonina e a endorfina, que nos deixam aí mais calmos, mais bem-humorados, com toda essa sensação maravilhosa, né? E o chocolate, só uma historinha aqui, foi descoberto aqui antigamente, aqui por pertinho, né, no coração da América do Sul, com os maias e os astecas. E claro que essa iguaria também caiu no gosto dos europeus, dos antigos colonizadores, e com isso o mundo todo se rendeu ao sabor inconfundível do chocolate. E você, Cid Soares? Chocolate você prefere qual? Amargo, misturado com frutas? Não, eu não tenho essa coisa não. Dependendo da hora e da cara do chocolate, eu devoro mesmo, tô nem aí. E barra grande sempre. Tá certo, então, 6 horas e 2 minutos em Manaus. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje aqui do 18 horas. O governo do Amazonas afirma que não teve morte por Covid-19 na terça-feira, mas a prefeitura registrou o sepultamento de 2 vítimas de Covid na terça-feira. Nosso destaque também, em apenas 24 horas, a CPI da asfixia, proposta pelo deputado estadual delegado Pérez, já consegue 5 assinaturas. Agora faltam apenas 3 para ser instaurada na Assembleia Legislativa. Luta por melhorias salariais. Servidores da saúde e educação do Amazonas mantêm mobilizações por melhorias salariais. As duas categorias dizem que o governo do estado se recusa a conversar com os trabalhadores. Incentivos do polo de bebidas na Zona Franca de Manaus entram na mira da reforma tributária. As mudanças propostas pelo Ministério da Economia atingem as empresas, né, que produzem xarope para refrigerantes. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, quarta-feira, 7 de julho de 2021. Você está ouvindo 18 horas. Bom, ontem, terça-feira, né, o Amazonas foi destaque nacional porque não registrou nenhuma morte por Covid-19. É a primeira vez que isso ocorre desde 31 de março de 2020, em 16 meses de pandemia aqui no estado. Mas no mesmo dia a Prefeitura de Manaus informou 40 sepultamentos nos cemitérios da cidade, sendo 2 vítimas aí de Covid-19, um em cemitério público e outro em um cemitério privado. Pois é, Cid, de acordo com o balanço divulgado pela própria Fundação de Vigilância em Saúde desta quarta-feira, traz a lista de mortes por Covid e inclui as mortes ocorridas ontem, terça-feira. Foram 6 em todo o estado ao todo, tá? Em Manaus, 4, Barcelos 1 e Iranduba, 1 morte também. E para o pesquisador da Fiocruz, Gésen Orellana, essa informação de não ter tido registro de mortes por Covid na terça-feira só deve ser confirmada, como eu disse, né? Mesmo depois da análise clínica das mortes ocorridas ontem, que foi agora o laudo confirmando, o laudo, né? O laudo com todas as informações de mortes, fechado, consolidado, é a palavra que eu estava procurando. O registro, né? O consolidado de ontem foi divulgado e aí traz realmente os informes das mortes por Covid-19 nesta terça-feira. Segundo o pesquisador da Fiocruz, Gésen Orellana, ele disse que existe uma diferença entre as mortes notificadas no dia e as que de fato ocorreram. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. O governo do Amazonas informou que não registrou nenhuma morte por Covid-19 na última terça-feira, 6 de julho, e que essa foi a primeira vez que isso aconteceu em 16 meses de pandemia. A informação virou notícia nacional.
Mas no mesmo dia, a Prefeitura de Manaus informou 40 sepultamentos nos cemitérios da cidade, sendo 2 de vítimas de Covid, um em um cemitério público e o outro em um cemitério privado. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informou ainda, na terça-feira, o diagnóstico de 719 novos casos do novo coronavírus, totalizando 405.066 casos da doença e permanecendo o total de 13.349 mortes pelo vírus. Mas não considerou qualquer caso de óbitos encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, ou seja, casos que podem ser diagnosticados posteriormente. Para o epidemiologista e pesquisador da Fiocruz, Gésen Orellana, essa informação de não ter tido registro de mortes pelo novo coronavírus na última terça-feira é uma possibilidade real, mas que só deve se confirmar de fato depois da análise clínica de óbitos ocorridos em outros dias. Agora, isso significa que há uma informação que vai se confirmar nas próximas semanas, nos próximos dias? Definitivamente não. Não podemos esquecer do exemplo que nós tivemos em 2020 com o governador Wilson Lima, dando uma entrevista, inclusive, ao vivo, né, em um canal no Facebook, dizendo que o Amazonas também não teve nenhum registro de morte por Covid-19. E, na verdade, dias, semanas depois, na medida que os bancos de dados foram sendo atualizados, as investigações de óbito concluídas, os exames chegaram, os dados foram digitados, apareceram várias mortes naquele dia que ele afirmou em que não ocorreu nenhuma morte. Em nota divulgada hoje, a FVS informou que não foi registrado nenhum óbito por Covid-19 no período de 5 de julho, a última segunda-feira, até às 10 horas do dia seguinte, terça-feira, horário de envio das informações por parte de todas as prefeituras municipais. A nota diz ainda que os sepultamentos informados pela Prefeitura de Manaus no dia 5 de julho apontam o registro de um sepultamento que teve como causa Covid, e esse óbito foi registrado no dia anterior, 4 de julho, sendo sepultado no dia seguinte. O epidemiologista Gésen Orellana comentou ainda sobre o aumento de casos da doença e fez um alerta com relação ao número de casos de Covid em pessoas com esquema vacinal incompleto e diz que a situação neste momento não é favorável. Nós precisamos entender que as curvas da epidemia no estado do Amazonas, em especial em cada um dos seus municípios, ela precisa ser interpretada de uma forma diferente do que nós vínhamos fazendo até então. Por quê? Agora nós vamos ter uma curva cada vez menor de hospitalizações e mortes na medida que a vacinação for avançando, mas ao mesmo tempo nós sabemos que essas vacinas não são tão eficientes para reduzir as infecções e o número de casos novos na população. E é por isso que é fundamental não acreditar que a vacina é a panaceia ou a solução de todos os problemas na epidemia. Nós precisamos manter todas as precauções, uso de máscaras, higienização das mãos e evitar aglomerações em conjunto com a vacinação, principalmente o esquema completo da vacinação. Júlia Gomes para o 18 horas. E esse é o alerta, não tem outra alternativa, gente. É completar o esquema vacinal da vacinação e manter todos os cuidados ainda. Por quê? Porque a pessoa pode se contaminar mesmo com as 2 doses, mas ela vai desenvolver, por conta da vacina, a forma leve, não vai desenvolver a forma grave da doença. Então é importantíssimo que nesse processo, é um processo, não é que chegou a vacina e acabou tudo, acabou a pandemia, ponto. Não, há um processo aí de se vacinar pelo menos, segundo o Gésen Orellana, ele fala que pelo menos 50% da população e vacinada, daí a gente ainda consegue aí ficar um pouquinho mais relaxado em relação à pandemia. Bom, o fato é que a vacinação realmente está dando resultado. Os números de casos graves, de internações, a taxa de ocupação de leitos de UTI caíram bastante com o avanço da vacinação. Mas vale destacar que os números de novos
os casos continuam elevados, como disse o epidemiologista durante a reportagem com a Júlia Gomes. Só ontem foram registrados 719 novos casos de Covid-19, totalizando aqui 405.066 o total de casos no estado. Destacar também, né, Karine, que o percentual de amazonenses que tomaram as 2 doses da vacina ainda é de apenas 13,7%, quando o ideal seria de pelo menos 50%. O mundo ideal está muito longe ainda. E temos aí novas variantes. Relaxar agora realmente seria imprudente. Por isso é necessário manter as medidas preventivas, como o uso da máscara, o álcool em gel e evitar realmente as aglomerações, mantendo o distanciamento social. Cid, e aqui a gente reforça o apelo para que quem perdeu o prazo e ainda não tomou a segunda dose, que compareça a um dos postos de vacinação, complete o ciclo vacinal. Só as 2 doses do imunizante realmente deixam a pessoa livre de desenvolver uma forma grave da Covid-19. Não acredita em fake news. A vacina é boa, o efeito colateral em algumas pessoas dá muito leve, super tranquilo, super controlado. Vá se vacinar sim, protege a sua vida, protege a vida das pessoas que você convive e, é claro, daí ajuda o Estado a sair, né, da fase, nós estamos numa fase amarela ainda, de repente a gente pode ficar livre dessa pandemia mais cedo, não é, Cid? Claro, esperar que realmente todo mundo faça a sua parte nesse momento. Bom, e atualizando aí os números da vacinação até as 5 da tarde de hoje, o Amazonas já havia aplicado 2.144.000 doses, sendo que 1.580.000 receberam a primeira dose e apenas 557.000 as 2 doses, né? E aí ainda 20.000 foram imunizadas com a dose única da Janssen. Essa é maravilhosa, realmente, ela, né, a fila anda rápido com essa dose única. Bom, e ainda sobre vacinas, mas agora contra a influenza. Antes de eu falar sobre a campanha da influenza, eu tenho informação aqui de que a Prefeitura de Manaus anunciou a vacinação para esta quinta-feira, dia 8 de julho, para pessoas a partir de 23 anos ou mais. Pessoas a partir de 23 anos ou mais podem se vacinar a partir de amanhã, quinta-feira, aqui em Manaus. Tem dúvidas sobre locais, horários e tudo mais? É só acessar lá o site imuniza.manaus.am.gov.br. Os locais e horários de vacinação estão todos lá, assim como também como está a fila, se o posto de vacinação que fica perto da sua casa está cheio ou não. A Prefeitura orienta que você faça lá, clique o link para saber como é que está a situação do posto de vacinação perto da sua casa. Lembra também de levar documento de identidade, CPF, comprovante de residência. Esse com cópia, Com né? cópia, exatamente, esse com cópia. Karine, uma coisa, lembrar que nós temos um posto que está sendo pouco visitado, que é o do Parque do Idoso. Então, olha, não deixa de ir se vacinar, e se você achar que está muito tumultuado, vá lá no Parque do Idoso, porque lá o pessoal tá deixando de ir, eu não entendo. Tá super tranquilo lá. Tá o Sambódromo também tá super tranquilo, Pronto, então são 2 pontos legais. São 2 dicas da gente, olha aí. E ainda sobre vacinas, agora vamos falar contra a influenza, a gripe, né? Sábado acontece o dia D, voltado para o público-alvo, que são crianças, gestantes, trabalhadores da saúde, puérperas, idosos, entre outros, tá? Esta ação acontece em novos postos de vacinação alternativos em supermercados, shoppings, feiras e outros locais de grande circulação de pessoas, com funcionamento das 8 da manhã até as 4 da tarde. A lista completa desses locais e horários da vacinação estão no site da Secretaria de Saúde, a SEMSA. Manaus, SEMSA, tudo junto, .manaus.am.gov.br, ou no link Sala Vacinas Manaus, tudo junto, tá? Você vai lá e acessa e vê os lugares, os locais para se vacinar nesse dia D. E olha só, a partir da próxima segunda-feira, dia 12, a vacinação contra a influenza abre para toda a população. Lembrando que, como existem 2 campanhas de vacinação, a orientação é priorizar a vacina contra a Covid-19 e depois de 14 dias tomar a vacina contra a influenza. Você está ouvindo 18 horas. E 24 horas depois de ser apresentada a CPI da asfixia, proposta pelo deputado estadual delegado Péricles, já tem 5 assinaturas. O objetivo desta nova CPI é investigar a crise de oxigênio no Amazonas em janeiro deste ano, que provocou a morte de dezenas de pessoas por asfixia. E hoje a proposta original recebeu
termo aditivo ampliando sua linha de trabalho também para todos os contratos e as despesas efetuadas pelo governo do Amazonas no período da pandemia. E com isso, o requerimento recebeu também as assinaturas dos deputados Dermilson Chagas e Wilker Barreto. Agora, como disse a Karime, já são 5 assinaturas. Além de Dermilson e Wilker, assinaram essa CPI os deputados delegado Périx, Serafim Correia e o Sinésio Campos. E com isso, praticamente foi inviabilizada a outra CPI da pandemia, que já tinha 7 assinaturas. Vamos saber mais detalhes sobre essa história agora na reportagem de Júlia Gomes. A nova CPI, batizada de asfixia caso instaurada, não vai mais apenas investigar de quem é a responsabilidade pela falta de oxigênio no Amazonas no início deste ano. Isso porque o autor da proposta, o deputado delegado Péricles, aceitou o requerimento dos deputados de oposição Wilker Barreto e Dermilson Chagas para que seja ampliado o objeto de investigação da CPI da asfixia e que todos os contratos e despesas feitos pelo governo do Amazonas no período da pandemia sejam apurados. Com base no requerimento do deputado Wilker Barreto, para que a gente possa investigar contratos. Com base no que já estava no fato determinado da CPI, isso não impediria de investigar contratos, mas deixamos bem claro, com base nesse aditivo, que iremos sim investigar contratos e outros fatos também que surjam durante a CPI de irregularidades no Executivo. Depois de aceito o aditivo para ampliar a investigação, a CPI da asfixia tem agora 5 assinaturas dos deputados delegado Péricles, Serafim Correia e Sinésio Campos, que assinaram ainda na terça-feira e hoje recebeu as assinaturas de Dermilson Chagas e Wilker Barreto. Já a CPI da pandemia, de autoria do deputado Dermilson Chagas, que aguardava receber a 8ª assinatura para ser instaurada na Assembleia Legislativa, parece perder força na casa frente à nova CPI. Isso porque os deputados Fausto Júnior e Roberto Cidade retiraram as suas assinaturas da CPI da pandemia. Fausto Júnior disse ainda que não é contra que se investigue o governo e anunciou que apoia a CPI da asfixia. Nesta terça-feira, o deputado Dermilson Chagas considerou a proposta da CPI da asfixia como manobra política da base do governo para não se investigar as demais irregularidades que vem acontecendo no governo do Amazonas. Foi só mais uma manobra da base do governo, mostrando que não quer investigar os contratos, a falta de oxigênio, a questão dos hospitais que não ampliaram os leitos, as UTIs, né, a omissão administrativa, que é a questão dos contratos, mas uma manobra feita pelo governo através do deputado Périx mostra que não vamos ter investigação nenhuma. Simplesmente a gente vai ser o telespectador da CPI do Senado, onde aqui nós poderíamos descobrir quem é o responsável pelas mortes no Estado. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora em Manaus, 6 horas e 18 minutos. Vamos continuar falando de CPI da pandemia, mas agora lá no Senado Federal, direto de Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, que acompanhou o dia tenso de hoje, atípico dos trabalhos da CPI. Carlos Eduardo, boa noite. Então, hoje o senador Omar Aziz deu voz de prisão ao depoente Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, que por perjúrio, ele saiu preso da CPI por mentir. Boa noite, Carlos Eduardo. Explica pra gente essa confusão, como é que aconteceu isso tudo. Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite a todos. A gente começa falando da CPI da Covid-19 usando esse trecho da reunião de hoje. Um fato que, com certeza, vocês vão concordar comigo, vai ficar para a história da política brasileira. Vamos começar ouvindo esse trecho. Tenho tido respeito por todos os colegas senadores e tenho sido desrespeitado aqui com o presidente da CPI, ouvindo historinhas, versãozinha, as pessoas se preparam e outras coisas mais. Não aceito que a CPI vire chacota. Nós temos 527 mil mortos. 1000 mortos. E os caras brincando de negociar vacina. Por que ele não teve esse empenho para comprar a Pfizer, que era de responsabilidade dele naquela época? Por quê?
Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu tiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer outro senador me processe. Mas ele vai estar detido agora pelo Brasil, porque nós estamos aqui pelo Brasil, pelos que morreram, pelas vítimas hoje sequeladas. Nós não estamos aqui para brincar, não, de ouvir historinha de servidor que pediu propina. Isso que está acontecendo não vai acontecer mais. E todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele. Ele que recorra na justiça, mas ele está preso e a sessão está encerrada. Pode levar. Então, você acompanhou o exato momento em que o presidente da CPI da pandemia do Senado Federal, o senador Omar Aziz, deu voz de prisão ao ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, no depoimento no trabalho de hoje. Carlos Eduardo, então, e daí? Seguiu, né? Como que seguiram os trabalhos a partir daí? A sessão foi suspensa, né? Exatamente, a sessão foi suspensa, na verdade foi encerrada. Sim. Na verdade, essa prisão do senhor Roberto Dias foi um gesto de radicalização da ala de oposição e independentes da CPI. Um recado claro do governo ao governo que vem tentando desestabilizar a comissão através dos seus depoentes. Muitas pessoas que prestaram depoimentos, ministros, secretários, generais, coronéis, diretores, deram informações desencontradas, imprecisas, até mentirosas, com o objetivo claro de obstruir o trabalho da CPI. A prisão do senhor Roberto Dias gerou um bate-boca entre os senadores, porque foi uma atitude considerada extrema do presidente, o senador Omar Aziz. Uns apoiaram porque Roberto Dias estava mentindo flagrantemente. Outros pediram moderação do presidente para que não prendesse, porque outras pessoas passaram por ali, como eu disse, mentiram e ele não fez nada. O senhor Roberto Dias é amigo pessoal do deputado Ricardo Barros e apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi demitido do cargo de diretor de logística na semana passada, após uma denúncia de que ele teria cobrado propina para avançar na tratativa de compra das vacinas AstraZeneca. A denúncia partiu do policial militar de Minas Gerais, Paulo Dominguete, que prestou depoimento anteontem. Durante 6 horas, ele prestou depoimento, sem conseguir desmentir as acusações de Dominguete. Ele chamou Dominguete de picareta, de aventureiro, mas não conseguiu escapar do cerco dos senadores, que tinham nas mãos os diversos áudios da conversa entre ele e o senhor Dominguete marcando o almoço em um shopping aqui de Brasília. Ele confirmou que participou do jantar, mas negou que teria cobrado propina. Roberto Dias disse que ele não era com ele não tratava os assuntos da compra de vacinas. E quem tratava disso era o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, o coronel Elcio Franco. Porém, ele se contradisse em diversos momentos. Foi aí que o senador Eduardo Braga fechou o cerco contra ele e pegou ele em um momento de contradição. Vamos ouvir esse trecho. O Ministério da Saúde tem uma diretoria de integridade, que em outras palavras significa compliance. É a integridade da natureza da compra. Esta diretoria, que é a diretoria de compliance, ela acionou os órgãos de comando e controle de fiscalização após ter identificado irregularidades no processo de aquisição dos kits para teste de Covid-19. E o próprio Tribunal de Contas da União está fazendo as análises com relação a isso. Mas esse contrato foi anulado, foi cancelado. Só uma observação. O despacho da diretoria de integridade é quase 30 dias depois do meu. Que também despachou no sentido contrário da compra. Sim, eu aponto a irregularidade. Então por que o coronel Elcio, com a Secretaria Executiva, a partir disso, toma uma medida de pedir a sua exoneração e o general Pazuello concorda? Por quê? O senhor não consegue dizer por quê? Roberto, o senador Eduardo está te perguntando um negócio que você sabe, filho. É importante para nós e importante para você.
Então a gente agora conferiu, né, um trecho do depoimento de hoje do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que foi perguntado pelo senador Eduardo Braga, não soube responder, e o finzinho a gente acompanha o senador Omar Aziz pedindo para que ele responda, né? Filho, você sabe a resposta? Exatamente. Não é? Foi muito tenso, Carlos Eduardo. Estamos conversando com o jornalista Carlos Eduardo, nosso correspondente em Brasília, agora 6 horas e 25 minutos em Manaus. Então, e o que mais que aconteceu, Carlos Eduardo, nessa tensa, né, no trabalho de hoje tenso? Olha, foi tenso durante todo o depoimento, porque o senhor Roberto Dias deu informações desencontradas, mentirosas, ao longo de 6 horas de trabalho. E isso causou irritação ao presidente, que estava claro que ele tomou essa atitude extrema, ele sabe das consequências desse ato e que isso daí vai gerar uma repercussão tamanha nos próximos dias. Mas antes de ele tomar essa medida, ao longo desse depoimento, a gente percebeu que durante a reunião da CPI, ele se irritou em diversos momentos. Inclusive, falou em um momento sobre uma suposta banda podre das Forças Armadas. Eu separei esse trecho para vocês porque isso causou uma indignação enorme nas redes sociais. Isso aconteceu antes dessa confusão dele ter chamado determinada prisão do senhor Roberto Dias. Foi logo pela manhã, mas eu achei importante puxar esse trecho porque isso daí gerou uma polêmica muito grande na manhã de hoje. Vamos ouvir. Situação. Por favor. Senhor Roberto, por que o senhor atribui esse ódio todo do Dominguete contra você? Porque se ele é um aventureiro, é um picareta, como você já chamou aqui, ele tirou o quê? Ele pegou e tirou o seu nome do colete e eu vou perseguir. Por que ele está lhe perseguindo? Também gostaria de saber. Mas do nada. Também gostaria de saber. Mas o senhor que teve algumas oportunidades. Você foi sargento da aeronáutica? Sim, senhor. Foi. Conhece o Coronel Guerra? Olha, eu vou dizer uma coisa, as Forças Armadas, os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo. Fazia muitos anos. Essa aí foi uma crítica pesada do senador Omar Aziz a respeito das Forças Armadas. Carlos Eduardo, e aí a repercussão nas redes sociais? Repercutiu negativamente. E esse fato da determinação dele da prisão, do recolhimento do senhor Roberto Dias, não sei se vocês acompanharam logo no primeiro áudio, que ele fala, pode recolher. No final, a sessão está encerrada, ele se levantou e disse, pode recolher. Se achou ali o policial, o coronel, se achou cheio de autoridade. Essa postura extremada, autoritária do presidente, senador Omar Aziz, vai render muito nos próximos dias, porque ele vai certamente ser alvo dos senadores da base governista, inclusive para pedir a saída dele da presidência da CPI. Essa informação já está sendo ventilada na imprensa e é bem possível que os parlamentares que compõem a base governista vão entrar em conjunto para pedir a saída, inclusive a denúncia dele, vão abrir processo no Conselho de Ética do Senado, porque é a primeira vez que isso acontece. É a primeira vez que acontece na política brasileira uma CPI prender alguém flagrantemente. Então vamos ver as consequências desses atos, porque certamente vai dar muito pano para manga, vai passar muita água embaixo dessa ponte. Karine. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo. Boa noite, bom trabalho. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversamos com o nosso correspondente de Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Agora em Manaus, 6 horas e 29 minutos. Você está ouvindo 18 horas. E ainda hoje aqui no 18 horas, luta por salários. Servidores da saúde e educação do Amazonas mantêm mobilizações por melhorias salariais. As duas categorias dizem que o governo se recusa a conversar com os trabalhadores. Esse é o nosso assunto em instantes, logo após a playlist. 6h34, está na hora de saber a previsão do tempo e temperatura para essa noite. A frente fria já foi embora e o calor voltou com força total. Como é que vai ser essa noite, Karime?
Previsão do tempo. Segundo informações, o clima-tempo vai dar uma amenizada porque a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 53% e 95%. Mix. Bom, e o Rio Negro baixou mais 2 centímetros de ontem para hoje e ainda registra, né? Cota de 29,83 centímetros, 29 metros e 83 centímetros. O Rio Negro já baixou 20 centímetros desde que atingiu o recorde de 30 metros e 2 centímetros no dia 16 de junho. 18 horas. E os incentivos do polo de bebidas da Zona Franca de Manaus entram na mira da reforma tributária. As mudanças propostas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, atingem a Zona Franca, começando pelas empresas que produzem xarope para refrigerantes. Pressionado a promover uma redução mais forte da carga tributária sobre empresas, o ministro Paulo Guedes fala em redução de 34% para 24% dos impostos de empresas, basicamente com cortes e de subsídios aí e mudança também no imposto de renda. E a bancada do Amazonas reagiu e promete enfrentar a proposta do governo federal, que mais uma vez ameaça a Zona Franca de Manaus, e a repórter Odineia Araújo tem os detalhes pra gente. A Zona Franca de Manaus, mais uma vez, é ameaçada pelo governo Bolsonaro com redução de incentivos fiscais para as empresas instaladas aqui. Apenas para entender, a redução de impostos oferecida pelo governo é o principal atrativo para que as empresas se instalem aqui no Amazonas. É que a dificuldade de transportar produtos fabricados no Amazonas desanima as empresas que preferem se instalar em outros estados. A reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional prevê justamente a redução de impostos para todas as empresas. Ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, aceitou fazer mudanças na proposta e ampliar a redução de impostos de empresas em até 10 pontos percentuais, ou seja, reduzir de 34% para 24% a carga tributária. As primeiras prejudicadas seriam as empresas de concentrado de xarope de Guaraná. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, aqui do Amazonas, disse que a intenção do ministro em reduzir impostos das empresas é ilegal e revela a hostilidade de Paulo Guedes com o Estado. Na avaliação do deputado federal, o ministro desconhece a PEC emergencial aprovada pelo Congresso e que ressalva a Zona Franca. O ministro Paulo Guedes, para tentar consertar a atrapalhada que ele fez no projeto de lei que reforma o imposto de renda, que na verdade aumenta muito a carga tributária no nosso país, em especial para as pessoas jurídicas, para as empresas, disse que pode reduzir as alíquotas indicadas no projeto, mas que compensará diminuindo os subsídios. Entre esses subsídios, um subsídio da Zona Franca de Manaus, que é o incentivo que tem a indústria que produz xarope de refrigerante na nossa cidade. O ministro Paulo Guedes, com esse anúncio, mais uma vez demonstra o seu desconhecimento do modelo Zona Franca, o seu descompromisso com o estado do Amazonas e a sua despreocupação com os empregos dos amazonenses. O deputado federal Zé Ricardo lembra que recentemente o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, garantiu que a reforma tributária não atingiria a Zona Franca de Manaus. Zé Ricardo ressaltou que o projeto original da reforma tributária atingiria o polo industrial, mas a bancada do Amazonas apresentou emendas que foram aprovadas e que resguardam as empresas instaladas aqui. Há uma disputa já de muito tempo em relação ao polo de concentrados de refrigerantes. Você tem grandes marcas em Manaus, como é o caso da Coca-Cola, e você tem muitas empresas fora do estado e que questionam os incentivos concedidos. Só que aqui você tem empresas que têm uma cadeia produtiva, que envolve até a plantação de cana e com isso gerando emprego e produzindo produto concentrado e vendendo e exportando para até outros países. Nós temos que continuar defendendo a Zona Franca e, por enquanto, o governo federal não tem nenhum outro projeto para desenvolver a Amazônia. Os deputados e senadores que compõem a bancada amazonense em Brasília se reuniram hoje para tratar do assunto. Tentamos ouvir o Centro das Indústrias do Amazonas sobre as preocupações com essas ameaças à Zona Franca de Manaus no projeto de reforma tributária do governo Bolsonaro, mas até o fechamento da reportagem eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia.
E a nossa entrevista do dia hoje é com o deputado estadual delegado Péricles, autor do requerimento que pede a instalação da CPI da asfixia, que em 24 horas conseguiu 5 assinaturas. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao programa 18 horas. Tudo bem? Boa noite, Karime. Boa noite, Cid. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix. Então, quais as chances agora desta CPI conseguir as 8 assinaturas e efetivamente sair do papel, já que a gente tem uma primeira CPI que está esperando essas assinaturas, que seria a CPI da pandemia, e ainda não conseguiu essas assinaturas? Isso. Antes disso, é bom explicar que eu assinei a outra CPI, né? Nós temos 7 assinaturas na outra, e nessa que eu apresentei de forma com fato determinado, atendendo os requisitos básicos, já tem 5 assinaturas. A outra CPI, que nós queremos também apurar outros fatos, desde que sejam especificados e detalhados, a gente estava com muita dificuldade para conseguir a 8ª. A gente acreditava que não seria possível. E por conta disso, eu apresentei esse pedido de CPI com fato determinado, com detalhes, que trata daquilo que nós queremos apurar, que é a questão da falta de oxigênio. E é importante lembrar que nós precisamos, para pedir a CPI, o fato determinado. Mas isso não quer dizer que durante a CPI, havendo irregularidades com relação a isso, nós não podemos investigar. Isso ficou bem claro naquela outra CPI do ano passado, a qual eu presidi, em que nós chegamos ali para investigar a questão de saúde e nos deparamos com diversos problemas. Um deles, tão grave, né, que foi os pagamentos indenizatórios que foram apresentados pela CPI da saúde ano passado. Então, e até eu costumo falar para os colegas, quanto mais CPI, melhor. Nós precisamos realmente encarar isso como nosso ofício, é nossa função realmente investigar e fiscalizar. E eu estou no meu mandato para isso, para fiscalizar o Executivo. E, deputado, além de investigar a responsabilidade pela falta de oxigênio que levou à morte dezenas de pessoas por asfixia, essa CPI também vai investigar as denúncias de corrupção nos contratos fechados pelo Estado? Isso, já ia fazer essa investigação, até porque tem relação com a questão da falta de oxigênio, que eu entendo que é uma consequência de todos os absurdos que nós vimos, né, nesse período de pandemia. Já apresentado uma parte pela CPI da saúde do ano passado, e a ideia é que se faça novamente o mesmo trabalho, né, nessa outra CPI. Então vai sim, mas mesmo assim o deputado Wilker apresentou até o requerimento e eu não vi nenhum problema. Eu apresentei um aditamento ao primeiro pedido e já está lá, né, aguardando a assinatura dos colegas. Hoje já temos 5 assinaturas. Ok, deputado, o senhor mesmo disse que presidiu a outra CPI da saúde, né, da Assembleia, mas essa CPI que aconteceu na Assembleia do ano passado não indiciou o governador Wilson Lima. Agora que o governador é denunciado pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal como chefe de uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública aqui do estado do Amazonas, existe a possibilidade da Assembleia indiciar o governador? É bom explicar esse fato para que todos entendam uma questão técnica. A Procuradoria-Geral da República denunciou o governador com base no relatório final da CPI da Saúde, em que apurou fatos graves e fortes indícios do envolvimento do governador, e por conta disso, por uma questão técnica e ser vários o indício de vários crimes comuns, como não cabe, em tese, a Assembleia apurar os crimes comuns contra o governador e sim o STJ, nós encaminhamos o relatório para a PGR e, com base no relatório, ele foi denunciado. Entendeu? Então, o crime de responsabilidade, aí sim cabe à Assembleia. Nós apreciamos até no início do ano um pedido de impeachment, a qual eu fui favorável, né, e infelizmente foi arquivado. Então tem uma diferença de crime comum, que cabe ao STJ, que é o caso específico, por isso que o relatório foi para o STJ, e crime de responsabilidade, que cabe à Assembleia. Tanto é que no caso, por exemplo, na CPI do Senado hoje, não cabe à CPI do Senado indiciar o presidente da República. Havendo indícios,
né, manda para o STF, PGR e, consequentemente, o STF. Então, há uma questão técnica em relação a isso. E essa é a verdadeira razão pela qual ele não foi indiciado. Nós encaminhamos a PGR e ela denunciou de acordo com o que nós apresentamos a eles. Tanto que há várias citações da CPI da Saúde na denúncia do Procurador-Geral da República. O senhor participou, sobre a responsabilidade da falta de oxigênio nos hospitais aqui do Estado. Essa CPI, se instalada, ela pode investigar autoridades do governo federal? Na verdade, a CPI ela está lá para apurar fatos, né? Fatos que ocorreram. Havendo indícios de crime, a gente vai pedir o indiciamento daquelas pessoas responsáveis. Havendo alguma pessoa com prerrogativa de função ou algo nesse sentido, a gente caminha para os órgãos competentes para o indiciamento e a denúncia. Então, eu não vejo problema nenhum nisso, né? Mas o fato em si precisa ser apurado e encaminhar com detalhes, com uma investigação realmente séria e isenta a quem cabe a responsabilização por esses atos. Muitíssimo obrigada, deputado, pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas, esclarecendo, explicando para a gente a respeito desta nova CPI instaurada, que pretende ser instaurada. Faltam apenas 2 assinaturas, não é isso, para ser instaurada na Assembleia Legislativa. Isso, na verdade faltam 3. Nós estamos conversando com os colegas para mostrar a importância de investigar esse fato específico, que é a falta de oxigênio, que, claro, vão ter desdobramentos para outras irregularidades que aconteceram nesse período de pandemia, especialmente na segunda onda. E eu realmente aguardo que os colegas entendam e possam assinar para que a gente investigue dentro da nossa função como parlamentar. Agradeço a vocês pela oportunidade de explicar esse fato. Muitíssimo obrigado, uma ótima noite, bom trabalho. Boa noite, Cid, boa noite, Karime. Obrigado pelo fechamento. Conversamos com o deputado estadual, delegado Péricles. Agora em Manaus, 6 horas e 46 minutos. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, luta por salários. Servidores da saúde e educação do Amazonas mantêm mobilizações por melhorias salariais. As 2 categorias dizem que o governo se recusa a conversar com os trabalhadores. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. Agora vamos saber tempo e temperatura para amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. À noite o tempo deve ficar aberto, tá? As chances de chuva são de 90%, a mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 54% e 93%. Mix. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas adiou mais uma vez o julgamento das contas dos anos de 2019 e 2020 do governo Wilson Lima. A sessão aconteceria hoje de manhã e a repórter Ananda Chama explica essa história melhor pra gente. Vamos acompanhar. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas adiou o julgamento das contas de 2019 e 2020 do governo do Estado. As contas do ano de 2019, de relatoria do conselheiro Ari Moutinho Júnior, seriam julgadas nessa manhã, depois do pedido de suspeição manifestado pelo governo do Estado contra o relator ser rejeitado por maioria dos votos, e após o conselheiro ter tido acesso aos autos novamente apenas esse ano, com o fim do incidente de suspeição. A relatoria das contas de 2020 é do conselheiro Érico Desterro. Em análise, o Tribunal de Contas do Estado confere se o governo cumpriu todas as exigências previstas em lei e se obedeceu a todos os percentuais e limites de aplicação previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O Tribunal de Contas informou que a reunião que estava prevista para acontecer nesta quarta-feira foi transferida por problemas técnicos identificados no início da manhã, durante a abertura dos canais de transmissão das sessões, e que uma nova data deve ser definida pelos relatores das contas amanhã, quinta-feira. Ananda Chama para o 18 horas. 18 horas. Servidores da saúde e educação do Amazonas mantêm mobilizações por melhorias salariais, mesmo após finalizar o prazo do pacote de maldades
do governo Wilson Lima. Pois é, Cid, na saúde, os servidores mantêm a ação na justiça e dizem que não há como baixar a guarda após 2 anos de congelamento salarial. E na educação, os trabalhadores também entram na justiça para garantir direitos atrasados, antes mesmo do pacote de maldades do governo do estado. As 2 categorias dizem que o governo se recusa a conversar com os trabalhadores. Vamos aos mais detalhes sobre essa história agora na reportagem de Odiné Araújo. No próximo dia 15 de julho, completa 2 anos da publicação no Diário Oficial do Estado do projeto de lei do chamado Pacote de Maldades do governador Wilson Lima. A lei complementar número 198, de 15 de julho de 2019, congelou todos os vencimentos e datas bases dos servidores públicos do Estado de setembro daquele ano até esse ano de 2021. Mas mesmo quando o salário da categoria for descongelado, servidores públicos do Amazonas garantem que não vão baixar a guarda, até porque o governo Wilson Lima se recusa a sequer conversar com os trabalhadores, mesmo os da saúde, que estão no 2º ano da pandemia, trabalhando em situação precária. De acordo com Cleidinir Francisca, do Socorro, presidente do Sindsaúde, sindicato que representa os servidores, além das progressões e promoções, paradas desde 2012, a categoria tem mais de 23% de perdas salariais. Apesar de os servidores da saúde estarem à frente dessa pandemia sem direito a isolamento social, sem direito à quarentena, nós não fomos vistos com bons olhos, com carinho, com respeito, com compromisso, que o governador deveria ter tido com essa classe. A categoria continua em estado de greve, nós continuamos na luta. Para nós falarmos que o governo do estado tivemos que se deslocar ao município de Parintins, porque lá estava tendo um evento dos bois, garantido e caprichoso, e a mídia iria estar lá, como esteve, e só assim nós conseguimos abrir um diálogo com o governo do estado, onde ele nos comprometeu que abriria novamente o espaço na semana passada, que não aconteceu. Como representante dessa categoria que vem lutando arduamente à frente desse processo de pandemia, à frente desse período de pandemia, nós só temos a dizer que a cada dia nós estamos mais decepcionados com o governo Wilson Lima. Já os trabalhadores terceirizados e os contratados pelo governo estão programando uma manifestação em frente à sede da Secretaria de Saúde do Estado pela falta de pagamento do risco de vida e do ticket de alimentação, conforme a presidente do Sindpriv, Graciete Mouzinho. O governador até agora não pagou e só depende dele, porque na reunião que nós tivemos na Suzano com o secretário Marcelo Campelo, que foi exonerado, foi falado junto com o diretor também, Marcos, que é do executivo, e mais os advogados da Suzano. E eles reconhecem que os nossos profissionais têm esse direito do risco de vida e o ticket de alimentação. Só que eles deixaram bem claro que só depende do governador. E até o momento o governador não se manifestou. Nós também estamos nos organizando para fazer uma manifestação. Entre os trabalhadores da educação também, as mobilizações pelos direitos trabalhistas vão continuar. A presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, diz que a categoria tentou diversas vezes se reunir com o governador Wilson Lima para tratar da data base, uma vez que a data base é uma lei anterior ao congelamento salarial. E embora as nossas inúmeras tentativas, não obtivemos sucesso. O governo Wilson Lima é um governo que não dialoga com os trabalhadores, e é por esse motivo que nós já estamos nos preparando, já vamos entrar na justiça a partir de agosto, com a aproximação do destravamento dessa lei, para que os direitos como enquadramento horizontal e vertical dos trabalhadores em educação, que já estava atrasado antes desse pacote de maldades, sejam de fato efetivados, pois os trabalhadores, para se qualificar, desembolsam do seu salário um valor significativo. Já no Aspron Sindical, que representa professores e pedagogos de Manaus, a busca por diálogo inclui também a Prefeitura de Manaus. O diretor de comunicação da entidade, Lambert Melo, diz que as mobilizações vão continuar na tentativa de resgatar as perdas salariais dos professores, tanto da SEDUC quanto da SEMEC,
CEMED e minimizar o impacto do arroxo salarial que a categoria vem sofrendo há 2 anos. Infelizmente, nós estamos diante de governos insensíveis, autoritários, que não dialogam com os trabalhadores, e mesmo quando fazemos greve, esses governos não se sensibilizam e não buscam se abrir para esse diálogo. No ano que vem, quando não estiver mais em vigor esse congelamento, essas leis que foram aprovadas, nós devemos ter então uma campanha salarial muito mais forte, muito mais incisiva, muito mais determinante. O congelamento de salários rachou a base aliada de Wilson Lima na Assembleia Legislativa na época. O pacote também teve emenda à Constituição, que retirou 290 milhões de reais do setor primário, reduziu em 80% o orçamento da Fundação Estadual do Índio e cortou as verbas para o Fundo de Fomento às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Amazonas. Tudo com a alegação de conter gastos e recuperar o equilíbrio fiscal. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Economia. Muito bem, vamos aos indicadores econômicos. O dólar fechou em alta de mais 0,60%, cotado a R$ 5,24. O euro também fecha em alta, com mais 0,29%, cotado a R$ 6,17. E o Bitcoin também seguiu a mesma tendência, fechou em alta também de mais 2,26%, cotado a R$ 181.912. O Bovespa, o principal índice da Bolsa de Valores, fechou a mais 1,54%, aos 127.018 pontos. As vendas do comércio varejista cresceram 1,4% em maio na comparação com abril, apontam os dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Essa foi a segunda alta mensal consecutiva. Na comparação com maio do ano passado, o avanço foi de 16%. O resultado veio um pouco abaixo do esperado pelo mercado. A expectativa em pesquisa da Reuters era um avanço de 2,4% na comparação mensal e de 16,5% sobre um ano antes. E com o resultado, o nível de vendas do varejo brasileiro ficou 3,9% acima do patamar pré-pandemia. Das 8 atividades do comércio, apresentaram retração no mês de maio. Apenas a de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos. 18 horas. Bom, agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do boletim diário de Covid-19, informa o diagnóstico de 543 novos casos, totalizando 405.609 os casos da doença aqui no estado. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 6 mortes pela Covid-19, elevando para 13.355 o total de morte. 13.355 o total de mortes por Covid-19 no estado do Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 18.900.000 pessoas com diagnóstico positivo para a Covid, com 527.000 mortes. O país também soma 16.700.000 pessoas que venceram a Covid-19. Agora, 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O governo do Amazonas errou ao anunciar que nesta terça-feira o estado não registrou mortes por Covid. O governador Wilson Lima comemorou o que seria o primeiro dia sem mortes pela doença no estado desde o início da pandemia. Não há o que ser comemorado. Na mesma terça-feira, a Prefeitura de Manaus informou 2 casos de sepultamentos de vítimas de Covid. Hoje, o governo fez um reparo na informação. Disse que não foi registrada nenhuma morte por Covid, abre aspas, no período de 5 de julho até as 10 horas do dia 6, fecha aspas. Ou seja, deixou de fora qualquer registro de morte na tarde e noite da terça-feira. A pergunta que fica é: por que a tentativa de negar as mortes? É negacionismo a expressão da moda? Não. Parece ser mesmo só mais uma tentativa do governo do Amazonas se promover usando a vida do povo. 18 horas. E assim a gente encerra a edição de hoje aqui do 18 horas, agradecendo a sua companhia. Cid Soares, boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite, gente. Um beijo e até amanhã.
Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.